Homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si? A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e levaram para fora. E depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor? Você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levaram você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens enterraram e viram que estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos que souberam desse acontecimento. Antes de se assentar, olha para esse crente e diga: não seja crente Safira e Ananias, mas seja crente Barnabé. Amém? Toma o seu assento. Amém. Glória a Deus. O cinto já apertou antes de começar a pregar. Se puder até tirar o som. Glória a Deus. Por gentileza, dá uma amiga. Louvado seja Deus. O cinto já apertou só o texto. Que hora acabamos de ler? Meu Deus. Atos dos Apóstolos. Na verdade, poderíamos colocar um outro nome, sem ser Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Aleluia. Porque sem o Espírito Santo, Glória a Deus. Pedro não ganhou nenhuma alma. A Bíblia não mostra. Sem o Espírito Santo, os demônios não saíam do corpo. Aleluia. A tal ponto de dizerem assim: nós não conseguimos, mestre. Jesus chega para o endemoniado e vai dizer: vocês têm pouca fé, expulsa o demônio. E ele diz: casta de demônio só sai com jejum e oração. Então Jesus aqui está ensinando Glória a Deus. que antes dele manifestar a sua glória nos atos, na ação do Espírito, Pedro era qualquer um. Meu Deus. Assim é o ser humano. Aleluia. O ser humano sem Deus, ele é uma carcaça Verdade. morta, Meu Deus, podre, poderoso. sem essência. Glória a Deus. Mas quando recebe em Atos, passa a ser
um condutor de poder. Aleluia. Passa a ser um condutor da glória de Deus. Glória a Deus. Em Atos agora, passa a ser uma carruagem aonde o Espírito Santo age, conduz, libera, flui a sua glória. Então o texto vai mostrar que em Atos 2, 3, a igreja vai crescendo. E nesse crescimento, por causa da ação do Espírito, não é da ação dos apóstolos. Apóstolo não faz nada, bispo não faz nada, pastor não faz nada, evangelista também não faz nada, mas o Deus do evangelista, o Deus do bispo faz, o Deus do apóstolo faz, e ele vai fazer coisa aqui tremenda. Vocês estão vendo? Então a igreja passou a crescer numa unidade. Meu Deus. Era comum acordo. Então, como a igreja cresce, o povo também precisava ser generoso. Então a generosidade faz parte de quem é salvo. Meu Deus. Porque quem é salvo não é preso à matéria. Ele precisa da matéria, mas aquilo não domina ele. É ele que domina. Aleluia, Jesus. Aquilo não rege a vida dele, mamão, dinheiro. Mas o dinheiro ele é usado para glorificar. Aleluia. E aqui o texto vai mostrar que todos repartiram e davam. Só que agora eu vou começar. O texto vai dizer que Safira e Ananias, pastor Roberto, vai conversar entre eles, porque o mau caratismo era muito grande. Meu Deus poderoso. Porque a real intenção de Safira e Ananias, meu Deus, vai apertar, não sei se eu vou voltar. Espírito Santo da verdade. Eu vou começar devagar, não sei se eu vou voltar, mas eu tenho que pregar a verdade. Falaram que eu podia. Falaram que eu podia, me deram essa. Eita, não sei se eu vou ouvir um glória a Deus aqui. Eu vou continuar. Espírito Santo da verdade. Quem não tem caráter conspira. Meu Deus. Quem não tem caráter está tramando nos bastidores. Meu Deus. Aleluia. Porque a intuição ou o objetivo de Safira e Ananias era estar bem na fita com o povo. Meu Deus. Sabe por quê? Agora começa aqui. Louvado seja o teu Barnabé tinha dado tudo. Meu Deus. Então Barnabé não deu por causa do povo, mas deu por causa do Deus do povo. Oh, meu Deus. Santo, santo. Barnabé falou, o povo precisa, então eu estou liberando tudo. Meu Deus poderoso. Pode dividir aos pobres e Aleluia. os necessitados. Isso. Eles olharam o povo. Rapaz, olha, esse é homem de Deus, Barnabé. Eu também quero ser reconhecido. Louvado seja o teu santo nome. Então a intenção deles era ser reconhecido pelo povo e não ser reconhecido por Deus. Esse era o maior erro. Meu Deus poderoso. Glória a Deus. O maior erro que eles poderiam ter cometido Meu Deus. é querer uma glória que não era deles. Eu estou pregando aqui para uma geração de Barnabé, renabacando, e não para a geração de Safira e Ananias, porque a geração de Safira e Ananias não faz para a glória de Deus, mas faz para o reconhecimento do mundo. Meu Deus. A geração Aleluia. de Safira e Ananias quer confete, quer aplausos, quer cachê alto, quer bandacão. Por quê? Porque sabia, se tivesse no coração do povo, os
fantasiar de crente, colocar pipé debaixo do braço como crente, se vestir como crente, mas tiver atitude de safirania, de corrupto, de sem vergonha, de pilantra, de mentiroso. É bater na trabalha com mentira, Deus trabalha com a verdade. Se tu conhecer Safira, ele não por aí, tu abandona ele, porque mentiroso não pode andar contigo, os fofoqueiros não pode andar do teu lado. Eu vou começar aí, pessoa mentirosa, cai fora. É pra ter uma geração doente, uma geração de pilantra, de popstar gospel, eu abatendo no meio do público, o rato de tesouraria, lobos devorador. Mas Deus está levantando aqui Barnabé, que adora, Barnabé, que entrega. Não podemos generalizar, sempre vai existir um Barnabé na casa. Na casa sempre vai restar um Barnabé, sabia? Eu tô vendo um Barnabé lá atrás já. Já tem um Barnabé aqui no meio. Aqui no altar tem Barnabés aqui. A palavra Barnabé é consolador. Tu não veio para acusar, tu veio para consolar. Barnabé não acusa, Barnabé consola. Barnabé pega a verdade. O que é consolar? Não é passar a mão na cabeça igual a gente pensa. Consola o pecado. Não é para consolar o pecado, não. É para acabar com a mancha. Não é para consolar o pecado. É para consolar quem está fraco na fé e não caído no pecado. Quem está caído é para ser exortado. Levanta, levanta, que quer dizer filho da consolação, ou seja, filho da exortação, porque quem consola também exorta, e quem exorta também edifica. Deixa eu dizer, não tem como você consolar ninguém sem exortar, e não tem como exortar ninguém sem edificar. Depois dessa pequena introdução,